Seguimos agora com o conteúdo da próxima aula. Apesar da gente falar hoje também sobre iluminação, que já falamos anteriormente, a gente vai cada vez mais aprofundando, trazendo conceitos novos, trazendo novas informações, né? E espero que vocês estejam curtindo, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns fundamentos básicos e rápidos aqui de iluminação, tá certo? Então vou falar uma basezinha teórica rápida de alguns equipamentos e algumas posições, intensidades de luz, tipos de iluminação, tá? E mostrar alguns equipamentos também que vocês podem estar adquirindo ou até mesmo fazendo os próprios equipamentos, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença que a gente chama de luz dura ou luz difusa, tá? A luz dura, na verdade, ela tem uma característica que é uma luz de intensidade muito forte, né? A sombra, ela é muito bem definida, ela é muito agressiva visualmente. Então, não é uma luz legal. Lembra quando na última aula que a gente falou sobre iluminação, eu falei sobre a captação de meio-dia, que não era tão legal porque é muito forte a luz, é uma luz que não passa um ar cinematográfico, né? Não dá aquele aspecto agradável de assistir, é aquela luz que encandeia, que fica aquela, né, sensação forte, fechando o olho assim. Então, a origem dessa luz dura normalmente é essas fontes diretas de luz. É um canhão de LED sem estar utilizando, por exemplo, o difusor, que eu falei também na aula passada, que é como se fosse um protetor, como se fosse uma tela. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Por exemplo, esse canhão de LED que eu estou usando aqui, eu estou usando um difusor. Eu vou tirar o difusor dele aqui para vocês verem como a luz fica. Essa é uma luz dura, luz chapada. Aqui, ó, coloquei o difusorzinho, nada mais é do que é um plástico, né, que vem dele aqui, que eu cubro a saída da luz e ele me traz aí agora sim, uma tranquilidade. Eu fiquei cego aqui agora. Me traz uma tranquilidade e uma luz mais harmônica, uma luz mais bonita para a gente estar gravando. Mas ela tem sua utilidade também, né? Quando eu faço, lembra que eu falei também sobre a captação de silhueta, que eu faço a gravação de contra, né? E fica só a sombra e eu consigo fazer aquela imagem. A gente vê algumas produções agora. A gente estava assistindo recentemente, está tendo uma minissérie da Globo, que ela é gravada no Nordeste, fala sobre os cangaceiros, tal. Eu consegui assistir alguns trechos e a gente vê que aquela imagem, propositalmente, ela é feita com uma luz muito forte. É uma luz muito amarelada, é uma luz intensa, sabe? Para dar aquele aspecto mesmo de calor, de Nordeste, de sertão, né? E aí eles usam esses atributos desse tipo de luz mais intensa, com mais cor, justamente intencionalmente, para passar essa sensação. Mas não é o caso aqui. Eu quero uma imagem mais tranquila, mais fluida, tá? E aí vem a questão da luz difusa, que é basicamente essa luz aqui, tratada ela com a utilização de um certo difusor, ou uma luz rebatida. Aí você pergunta assim, Alisson, como assim uma luz rebatida? Existem equipamentos que são chamados rebatedores. Então, se a fonte de luz ela vem, ela pode rebater no branco e eu pegar a luz que está sendo rebatida, né? Eu tenho o sol vindo aqui e aí eu posiciono o rebatedor aqui para o meu rosto, por exemplo. Está vindo aqui e aí o branco ele consegue rebater parte dessa luz e eu ter um preenchimento de onde eu não teria antes se não tivesse o rebatedor. Isso é muito utilizado também, esse equipamento. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. E aí vai depender de posicionamento. Eu tenho como rebater, eu tenho um rebatedor com um rebatedor prata, rebatedor com outras cores, rebatedor branco, dourado. Então todas elas me trazem um aspecto diferente, né? E aí já não é uma luz direta, ela é uma luz rebatida, né? É uma luz difusa, é uma luz mais soft mesmo. Então, consegue entender a diferença de uma luz intensamente direta e uma luz difusa, ou utilizando um difusor, ou utilizando
o rebatedor para suavizar essa imagem, né? E aí tem as origens também. A outra tem a origem do sol, luz direta. Isso aqui já são softbox. Eu acho que vocês já viram em algum estúdio, em alguma coisa, em algum local de produção audiovisual, aqueles quadradões, né, que tem uma luz interna e tem o softbox, não, né, aquela pele branca na frente. Então, quanto maior também aquela caixa, aquela softbox ali, maior mais difusa a imagem, né? Então, eu tenho diversos tipos de difusores diferentes, né? Tem o balão chinês, tem o softbox, enfim. Então é isso. Para que eu uso normalmente essa luz aqui difusa? Essa luz mais tranquila? Para entrevistas, né? Para aulas. Então, eu consigo ter ali um cenário mais agradável da gente estar assistindo, né? Então, é isso. Consegue entender a diferença de uma luz dura, né, do que uma hard light, que chama, de uma soft light, que é uma luz difusa, rebatida, uma luz mais... Conseguiram entender? Espero que sim. Vou seguindo, tá? Outro item importante que a gente tem que entender é a tonalidade dessa luz. Ela é mais amarelada ou essa luz ela é um pouquinho mais azulada. Quanto menor o número de Kelvin, então eu tenho ali de 2700 Kelvin até 3200 Kelvin, eu tenho uma luz quente, é uma luz de tom mais amarelada, tom de pôr do sol, mais aconchegante, tá? E eu tenho a luz neutra, que é uma luz que vai de 4000 Kelvin até 4500, que é uma luz branca. E normalmente eu tenho 5500 a 6500, que é uma luz que ela puxa para uma tonalidade um pouquinho mais azulada também, mas é um branco intenso, tá? Mais parecida assim com a luz do dia, uma luz de meio-dia. Aí você me pergunta assim, Alisson, como é que eu sei? Faça um teste, você vai quando você for numa casa dessa de construção, você pega aquelas lâmpadas LED mesmo, que você coloca em casa, que você usa em casa, e dá uma olhada na caixa. Aí você vê a medida. Na caixa tem tantos Kelvin, e aí tem a coloração dela. Então você tendo esse conhecimento da coloração, qual é o número que ela tem lá, eu já consigo fazer uma compra adequada para a utilização da minha casa, né? Então se eu quero uma luz branca para estudo, eu vou lá e compro aquela lâmpada com o maior número de Kelvin. Ah, eu quero uma lâmpada mais para um detalhe, para deixar um ar mais aconchegante na minha casa, tal. Compra menor. Preste atenção. Na produção audiovisual do mesmo jeito. Então, eu vou montar o meu cenário, a luz aqui eu vou montar de acordo com a tonalidade que eu acho que vai ficar mais natural, né? Então, para não fugir muito do natural, para que minha pele fique de uma determinada cor diferente, tal, eu faço um ajuste de acordo com a intensidade e tom da luz que eu acho necessário, tá? Mas ter o conhecimento do tom em Kelvin, então, quanto mais baixo, mais amarelo, quanto mais alto, mais fria, mais branca vai ser, tá bom? É isso, para esse momento é o que a gente vai fazer de ajuste de conhecimento agora, tá? Então, quando eu for comprar algum equipamento que ela tenha esse controle e esse ajuste de luz, eu vou prestar muita atenção nas intensidades e níveis que eu posso trabalhar em Kelvin, tá? Alguns softbox, você vai ver que eles não têm, eles só tem o bocal da lâmpada e você coloca a lâmpada exata para o tom que você quer. Então eu vou ter que ter opções de lâmpadas com tonalidades diferentes. Eu vou lá, troco a minha lâmpada e boto a lâmpada com o tom que eu quero, tá? Já em painéis de LED e outras coisas, eu consigo fazer esse ajuste com o controle remoto, com o celular, dependendo do modelo do equipamento que você vai usar, eu consigo fazer esse ajuste de forma muito tranquila, tá? Mas aí quando eu for mostrar os equipamentos de luz, aí a gente vê esse ajuste
mais detalhado, tá bom? Eu já falei, mas eu vou falar, vou reforçar isso aqui porque é importante. Eu preciso entender muito bem o conceito de luz direta, luz difusa e luz rebatida. Por quê? Porque durante as gravações, eu vou precisar entender qual é o tipo de luz que eu vou usar em determinado cenário, em determinada locação, tá? Porque nem sempre eu vou ter a possibilidade de horário que eu quiser. Então, por exemplo, eu preciso gravar um cliente, uma pessoa, ou me gravar em determinado local, mas esse horário eu só tenho meio-dia para gravar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou procurar algum espaço que tem alguma sombra, algum local, algum embaixo de uma árvore, alguma coisa, e eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, um canhão de luz, um painel de LED. Não vou conseguir, porque a intensidade da luz do sol, ela é muito alta. Então, eu vou utilizar dessas ferramentas, eu vou utilizar de um rebatedor, eu vou utilizar de um difusor, de técnicas para que eu possa ter essa captação com qualidade. Então, luz direta é a luz intensa, direto do item, do objeto, da pessoa, né? Que eu vou ter ali essa fonte de luz assim, de forma extremamente direta. A luz difusa, eu vou ter a fonte de luz direta com uma proteção, com um filtro, para que aquela luz ela chegue mais suave, né, atingindo o meu objetivo, o que é que eu quero ali como luz. E a rebatida também. Eu vou utilizar uma fonte de luz, vou rebater essa luz e utilizar uma técnica para rebater mais adequada, que eu acho que fique mais bonita, que me dê uma luz, uma iluminação mais legal, que vai resolver também o meu problema, tá? Eu tendo conhecimento dessas fontes de luz e de técnicas, eu consigo resolver o problema, independente de onde eu esteja. Então, existem rebatedores, eu vou pegar aqui para vocês. Então, existem diversas técnicas, você vai aprender aí no seu dia a dia, né? Qual que é a melhor opção, como é que eu vou utilizar se eu vou utilizar um rebatedor, se eu vou utilizar uma luz direta. Eu gosto muito de usar, para quem está começando, esse kitzinho aqui, ó. Esse kit aqui é um kit de 5 em 1, que eu compro no Mercado Livre, acho que foi R$60 na época que eu comprei. Ele vem com um rebatedorzinho aqui, ó, pequeno, para eu escolher aqui, né? Ele vem com 5 opções de cores de rebatedores diferentes. Ele vem aqui com um difusor. Então, deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu tirar. Olha só. Ele já vem com esse difusor aqui, ó. Eu coloco lá da frente. Olha só a diferença. Tô lá no sol, chapado aqui de meio-dia. Difusorzinho já resolve o meu problema, né? Já não tem aquela luz direta aqui. Aí eu posso também aqui, ó, ter a opção dourado e a opção branca para rebater. Do outro lado tem a opção prata e a opção preta. Eu vou virar ele aqui. Na verdade eu vou colocar a opção prata mesmo. E ele é tudo aqui, ó. Tem um zíper. Ó. Eu pego a fonte de luz e consigo direcionar para onde eu quiser, né? E se eu estiver no ambiente externo, no ambiente com sol de meio-dia ali, eu consigo posicionar e direcionar a luz para onde eu quero. Entenderam? Esse rebatedorzinho aqui já salvou muita produção, né? Eu faço aqui, ó, dobro. Ele é extremamente portátil, pequenininho e prático, tá? Recomendo a todo mundo aí. A gente consegue comprar ele bem baratinho no Mercado Livre. A partir de R$60 eu consigo encontrar. Então, já temos lá de equipamento o nosso tripézinho básico,
Temos também o nosso kit de rebatedores, aqui ó, portátil. Você vê que esse kit todo que aqui que eu estou montando é um kit extremamente portátil. Tudo que eu tenho aqui eu consigo levar numa mochila, né? Consigo fazer uma produção com uma qualidade profissional em qualquer ambiente que eu esteja levando o equipamento na minha mochila, né? Isso é uma coisa que eu recomendo a todo mundo mesmo, assim, principalmente quem está começando a gravar com o telefone, né? É você pensar em mobilidade, em portabilidade. Então, não adianta eu sair também lotado de equipamento, lotado de coisa, se eu não vou ter como transportar. Se eu colocar aqui na minha mochila, consigo pegar um ônibus, consigo pegar um Uber tranquilamente, sem atrapalhar e sem levar um grande volume, tá? Então, vamos pensar nisso aí, portabilidade.